Então, vamos lá, pessoal. Dando seguimento aqui, então. Sigilo do inquérito. O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado. Esse pode, hoje, é interpretado como um poder-dever, né? Não pode ficar negando ao advogado aí tomar conhecimento do inquérito. Então, só cuidado com isso, ele é sigiloso, mas o advogado é que vai tomar conhecimento do inquérito, então. Aqui chegando um ponto importante, incomunicabilidade do indiciado e o artigo 17 e o artigo 18. O 17 fala sobre o encarregado poder manter incomunicável o indiciado, que estiver legalmente preso por até 3 dias. Aí tem uma certa discussão aqui, porque a Constituição Federal fala que mesmo no estado de vigência de estado de defesa, é vedada a incomunicabilidade do preso. Então, a maioria dos autores entende que essa incomunicabilidade do indiciado aqui não poderia mais ser aplicável, tá? Mas se cair em prova, de qualquer forma, 3 dias. Se aparecer 4, 5, aí está falso de qualquer modo, tá? E aqui o 18, então, vai falar da detenção de indiciado para investigação, né, para averiguações. Essa detenção ela é por ordem do encarregado, não é do juiz. Então, independente de flagrante delito, nós não estamos falando de flagrante, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações policiais até 30 dias. Aí esses 30 dias é que é meio exagerado. Afinal de contas, o inquérito, se o indiciado estiver preso, ele só demora 20 dias. Comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Esse prazo poderá ser prorrogado por mais 20, para chegar a 50, pelo comandante da região, Distrito Naval, Zona Aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica. Obviamente que, ao comunicar o juiz já vai ou afrouxar, né, botar em liberdade, ou converter em prisão preventiva. Então, hoje, nos dias atuais, é assim que funciona. Isso é amparado pela Constituição? Pode, parcialmente. A Constituição fala no artigo 5º que ninguém será preso se não flagrante delito ou ordem de autoridade judiciária competente, não é o caso aqui, e transgressão militar e crime propriamente militar definido em lei. Não é transgressão militar aqui também, mas é crime, mas por crime propriamente militar, então é possível. Então isso aqui é aplicável somente para crimes propriamente militares. Não vai se aplicar então para crimes impropriamente militares, então. Prisão preventiva, homenagem aqui então, se entender necessário, o encarregado do inquérito solicitará dentro do mesmo prazo sua prorrogação, justificando a decretação de prisão preventiva ou de homenagem. A homenagem é uma liberalidade do preso, então, em que ele fica limitado à área do quartel ou, às vezes, até uma área militar, aí, uma área um pouco maior, né, de um bairro militar ou algo assim, e ele fica ali com aquela limitação. A diferença da homenagem para a liberdade condicional, né, ou provisória, enfim, é que a homenagem ela conta tempo de pena. Tá? Então, ela conta tempo de pena. Então, mesmo ele ficando liberado, uma área, ela vai contar tempo como se estivesse preso. Isso não tem no Código Penal Comum daí, então. Processo Penal Comum. Vamos ver aqui, essa daqui está pedindo a incorreta. Vamos ver rapidinho aqui o erro. Ah, essa é muito boa, essa aqui é uma sacanagem bem grande, né? Eu vou já passar logo. Olha lá, ó. Isso aqui, se eu botasse, você não ia achar o erro, tá? Independente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações policiais até 30 dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Esse prazo poderá ser prorrogado por mais de 20 dias, é por mais 20 dias. É exato, não é mais de 20, tá? Por mais 20, não mais de 20 dias. Então, só cuidado com esse pequeno detalhe, tá? Inquirição durante o dia. Aqui está cheio de ponto aqui que na prática não é mais aplicável, mas vocês têm que cuidar para a prova que é um prato cheio. Então, as testemunhas indiciadas, exceto no caso de urgência inadiável, que constará na respectiva assentada. Assentada é um documento onde você lavra ali que vai ouvir as pessoas do dia, que ouviu, que interrompeu, que deu algum problema. Em caso de urgência inadiável, que constará na respectiva assentada, devem ser ouvidos durante o dia, em período que medeia entre as 7 e 18 horas. Como é um horário que não tem nada a ver nem com expediente, nem com horário operacional, nem nada, cuidado, porque para a prova é bem complicado. Então, entre 7 da manhã e 18 horas. Então, esqueçam qualquer padrão aí de expediente, porque isso é uma coisa da época, que eles pensavam, vou botar entre 7 e 18, provavelmente da época que tinha algum sentido, enfim. 7 e 18 horas.
O escrivão lavrará a sentada do dia e hora do início das inquirições e depoimentos, e da mesma forma do seu encerramento ou interrupções no final daquele período. Limite de tempo. A testemunha não será inquirida por mais de 4 horas consecutivas. Esse é outro ponto importante. Sendo-lhe facultado o descanso por meia hora, de meia hora, sempre que tiver que prestar declarações além desse termo. Então, é possível passar de 4 horas? Sim, pela leitura é possível passar. Só que quando passar de 4 horas, oferece para ela 30 minutos de descanso, meia hora de descanso. Se ela quiser, ok. Se ela não quiser, toque em frente. Tá? Sempre tiver que prestar declarações além desse termo. O depoimento que não ficar concluído às 18 horas será encerrado para prosseguir no dia seguinte, em hora determinada pelo encarregado do inquérito. Não sendo útil o dia seguinte, a inquirição poderá ser ainda adiada para o primeiro dia que for, salvo caso de urgência. Então, também isso aqui é importante. Pode se ouvir em dia não útil? Pode em caso de urgência. Então, tem exceção para praticamente tudo, né? Aqui. Vamos lá, CFS 2017 tinha assinale incorreta, sob IPM. O escrivão prestará compromisso de manter sigilo do inquérito, cumprir fielmente a determinação desse código no exercício da função. O inquérito é iniciado mediante portaria, certo? Poderá verificar para verificar a possibilidade de haver sido infração praticada de determinado modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada de fatos, desde que não contraria moralidade ou ordem pública, nem atente contra a disciplina militar, ok? Os testemunhos indiciados, em qualquer caso, devem ser ouvidos durante o dia, um período que mede entre 6 e 20 horas, ó. Falso ali, né? E ele botou ali também em qualquer caso, né? Não sei daí o que estava escrito ali, agora não lembro. Era aqui, né? Exceto urgência inadiável. Então, também tem exceção quanto à hora também, né? Também quanto à hora tem exceção. Tá? CFO 2017. Desculpa. Essa foi 2017 CFS e essa foi CFO 2017. Mesma coisa, tá? Não correta. Não correta, né? Ó, 8 e 18. Mesmo erro praticamente, né? Praticamente mesmo erro. Tá? Só que lá era 8 às 20. Não, ele está pedindo a correta, né? Não, aqui eu botei. Procure a alternativa correta. A questão deveria ser anulada. É que essa questão aqui, ela saiu assim. Provavelmente ela seria anulada. Como a etapa da prova foi anulada, não dá para saber o que ocorreu. Mas óbvio que ela ia ser anulada. Porque ela pedia para assinar a não correta, mas era a correta. Então a única diferença do CFS era essa. Vamos lá, então. Vamos ver os erros. Então aqui, ó, requerimento do Ministério Público, qual é? Então é o que? Ministério Público, ele requisita. Requerimento é do ofendido. Né? O STM decide e a autoridade militar manda, determina. Tá? Não podendo o advogado tomar conhecimento do inquérito. Não, o advogado pode tomar conhecimento do inquérito. Aqui está errado. É prescindível que conste da respectiva assentada os casos de urgência inadiável. Não, é imprescindível, né? Não faz sentido prescindível. A correta está aqui então. Só que essa questão provavelmente ia ser anulada, que ela pedia para assinar incorreta, né? O inquérito deverá terminar dentro de 20... Isso aqui é muito importante para a prova, prazo de inquérito. Então, o prazo de inquérito, ele é assim, ó. 20 dias preso, 40 solto, prorrogável por mais 20. Então, eu costumo falar até... Isso, eu costumo falar assim, né, que o macete aí é 20, 20, 20, 20, 20. O artigo é o 20, se for preso é 20, se for solto mais 20 dá 40, prorrogar mais 20 dá 60, né? Então é 20, 20, 20, 20, se você gravar assim, não tem erro então, tá? Então o artigo é o 20, se estiver preso o prazo é 20, se estiver solto, bota mais 20, 40. Se prorrogar, bota mais 20, 60. Claro que prorrogar é só para solto, né? Pode prorrogar para preso. O último prazo aqui pode ser prorrogado por mais 20. O último prazo é o solto. Outro detalhe interessante, né? 20 preso. E aí solto, 40 mais 20 dá 60. Curiosamente também é o dobro do prazo do inquérito normal lá do civil. Então você já grava lá também. Não esquece que lá no civil tem vários prazos, né? Se for hediondo é 1, se for
droga, tal, é 30 mais 30, lá, até lá tem vários prazos. Inquérito Polícia Federal, lá tem vários prazos. Mas o prazo comum lá, do inquérito normal, do básico, divide por 2 então, 10 e 30. Você já grava lá também. Fechou aqui é tudo 20. Matou, botou ali tudo 20, lá é a metade, 10 e 30. Claro que tem outros prazos lá também, estou falando o básico lá, né? Primeiro 20 é improrrogável que é preso, apesar de que, né, bizarramente a gente viu que o artigo 18 diz que ele pode ficar preso por 30 mais 20 dias, 50 no inquérito, né? Prorrogação de prazo, esse prazo que pode ser prorrogado até os 20 dias. Fechou aqui então, né? Vamos lá. Diligência não concluída até o inquérito. Não haverá mais prorrogação, além da prevista no parágrafo 1º, salvo dificuldade insuperável a juiz magistrado competente. Os laudos e perícias e exames não concluídos nessa prorrogação, bem como os documentos colhidos depois dessa, serão posteriormente remetidos ao juiz para a juntada ao processo. Ainda no seu relatório, poderá o encarregado do inquérito indicar, mencionando, se possível, o lugar onde se encontram as testemunhas e deixaram de ser ouvidas por qualquer impedimento. Dedução em favor dos prazos. São deduzidos dos prazos referidos nesse artigo as interrupções pelo motivo do parágrafo 5º do artigo 10. O que é isso aqui? É quando ele detecta lá superior e ele tem que mandar para o outro proceder e tal, aquilo lá toma tempo. Aí esses prazos aí não são computados, né? Então, são deduzíveis aí então. Tá? Então aqui estão os prazos, então, como eu falei, solto 40 mais 20, preso 20, não tem prorrogação, detenção do indiciado 30 mais 20. Tá? Seguir aqui então, CFC 2015, aqui tem umas perguntinhas, depois façam, tá? CFC 2015, bem tranquilas essas perguntas aqui, tem umas simuladas um pouquinho mais difíceis aqui. Vamos lá. Reunião das peças do inquérito. Como é que elas devem ser reunidas? As peças devem ser reunidas por ordem cronológica. Então, conforme vão acontecendo, o escrivão vai juntando, reunidas num só processado, ou seja, um caderno. Aí ele fala que datilografados em espaço 2, isso é coisa da época, né? Hoje em dia a gente usa ali programa de computador com folhas numeradas e rubricadas pelo escrivão. Esse ponto aqui é importante. Numerado e rubricado pelo escrivão, porque o da Polícia Civil lá ele fala lá numerado e rubricado pelo delegado. Então aqui pelo escrivão é importante esse detalhe aí, perceber esse detalhe. Ou lá ele fala pela autoridade policial, alguma coisa assim. Outro detalhe interessante aqui, então todas reunidas por ordem cronológica. Só por curiosidade, óbvio que essa ordem cronológica, na prática, se dá depois da portaria. Porque se fosse por ordem cronológica, a capa ia ser uma folha de jornal em que saiu lá a matéria falando que o policial lá fez uma situação tal, vamos supor. Aquilo ia ser a capa. Aí depois ia vir lá algum despacho, uma comunicação interna lá, o despacho do comandante. Depois ia ficar um negócio meio esdrúxulo. A capa ia ser uma folha lá comunicando o fato. Então, óbvio que é uma certa compreensão aqui, né? Quando ele bota a ordem cronológica, é desde o momento ali que você tem uma capinha, tem alguma coisa ali, e depois segue a ordem cronológica. Tá? De cada documento junto, a que precederá despacho do encarregado do inquérito, o escrivão lavrará o respectivo termo mencionando a data. Relatório. Terminou o inquérito, é feito um relatório. Esse relatório minucioso, feito pelo encarregado, mencionará as diligências feitas, pessoas ouvidas, resultados, indica dia, hora, lugar onde ocorreu o fato delituoso e, em conclusão, dirá se há infração disciplinar a punir ou indício de crime. E vai se pronunciar, no último caso, indício de crime, justificadamente sobre a conveniência da prisão preventiva do indiciado nos termos legais. Só que nem sempre o inquérito ele é delegado. Então ele fala aqui da solução no parágrafo primeiro. Ele fala assim, se tivesse sido delegado, o que, vamos ser francos, é a regra geral, a abertura do inquérito, o encarregado é enviá-lo à autoridade de que recebeu a delegação, a autoridade delegante, para que essa homologue ou não a solução, aplique a penalidade no caso de ter sido apurada infração disciplinar. Esse ponto aqui não ocorre mais nos dias atuais. Veja que ele fala aqui, se houver infração disciplinar, ele já pune, já direto. Hoje em dia tem que instaurar o PAD, né?
aplique penalidade no caso de infração disciplinar ou determine novas diligências caso julgue necessárias. Discordando da solução dada pela autoridade, dada ao inquérito, a autoridade que delegou avocará e dá a solução diferente. Então, ela pode botar lá concordo ou discordo, e aí discordando a bota discordo e entendo que há indício de crime e tal, e vai encaminhar. Tá? Remessa do inquérito. Esse é um ponto importante, uma boa pegadinha de prova. Os autos do inquérito serão remetidos ao auditor da circunscrição judiciária militar. Então, eles vão para o juiz. Apesar de que quem está esperando lá é quem? É o Ministério Público, mas eles vão para o juiz. A comunicação é sempre entre o juiz e o oficial e juiz. É óbvio que na prática hoje, até nos dias atuais, sou bem franco em dizer que hoje em dia com tudo eletrônico e carta horário, o negócio é mandado pelo sistema para o juiz, o sistema lá recebe, o Ministério Público já começa a analisar, nem passa talvez pelo juiz de fato, mas em tese é o juiz e o juiz fornece para o promotor, em tese, né? Em tese seria isso. Acompanhados dos instrumentos desta, bem como dos objetos que interessem à sua prova, encaminhado então ao juiz. Então, se na prova aparecer lá, os autos serão encaminhados ao Ministério Público, falso. Tá? Apesar de que é ele que vai ser o primeiro a pegar e já começar a tomar providência. Remessa à auditoria especializada, daqui ele vai falar de situações em que houver mais de uma auditoria ou auditoria especializada, não é o nosso caso, é Forças Armadas, às vezes tem auditoria especializada, ou auditorias aí, mais de uma auditoria também, né, em alguns casos. Tá. Arquivamento do inquérito, isso é muito óbvio, mas toda hora eles botam alguma prova aí, alguma pegadinha nesse sentido. A autoridade militar não poderá mandar arquivar os autos de inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado. Esse aqui eu acho que vocês não vão cair porque é muito fácil, mas vai ter um mais na frente aqui que eu vou mostrar para vocês que às vezes passa batido. Instauração de novo inquérito. O arquivamento do inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvado o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. É o que eles tinham posto naquela questão lá, tinham posto obsta, né? Não obsta. Verificando a hipótese contida nesse artigo, o juiz remeterá os autos ao Ministério Público para fins do disposto no artigo 10, letra C. Por isso que fala lá, da letra D, fala que o STM encaminha lá para o... Então, o STM vai proceder assim também, do mesmo modo, vai encaminhar para o Ministério Público. O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos se entender inadequada a instauração do inquérito. Aqui é onde, às vezes, o pessoal cai na pegadinha. Ele bota que poderá requerer. Aí eles colocam na prova assim, o Ministério Público poderá arquivar os autos do inquérito se entender inadequada a instauração do inquérito. Falso. Tá? Ele não pode arquivar também. Ele requer o arquivamento, que na prática vai acabar acarretando o arquivamento, mas ele não arquiva. Então, cuidado com essa pegadinha aí na prova. Tá? Então, ó, incorreta, vamos ver aqui. Né? Ó, o inquérito policial militar é indispensável para a propositura da ação penal. Não, não é indispensável por dois motivos principais. Nós vamos ver mais à frente aqui. Tá mais para frente, vou chegar ali. Um é o da prisão em flagrante e o outro ele vai trazer 3 motivos ali que você não precisa do inquérito policial militar. Os autos de inquérito não poderão ser devolvidos à autoridade policial militar, a não ser mediante aquisição do Ministério Público para novas diligências, por determinação do juiz antes da denúncia para preenchimento de formalidade prevista nesse código ou para complemento de prova que julgue necessária e, em qualquer dos casos, o juiz marcará prazo não excedente a 20 dias. Então, quando ele manda fazer diligências, ele manda e bota prazo de 20 dias. Isso aqui é importante, tá? Então, 2 hipóteses. Ministério Público requisitando aqui, então, diligências e o juiz determinando aqui, antes da denúncia, o preenchimento de formalidades. Vamos lá, 2017 aqui, incorreto. Ó. Vou passar direto aqui para ver a incorreta já, então, aqui. Ó. Essa é muito boa, essa questão aqui, tá? Derrubou muita gente, toma muito cuidado com essa daqui, ó. Os autos do inquérito não poderão ser devolvidos à autoridade policial militar, a não ser mediante aquisição do Ministério Público, para diligências por ele consideradas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, ou por determinação do juiz
antes do oferecimento da denúncia. Tá? Eles botaram após o oferecimento da denúncia. Ele nunca vai corrigir nada na peça depois do oferecimento da denúncia, ou também os autos não vão ser devolvidos. Aqui também o erro poderia estar aqui, né? Devolvidos à autoridade policial militar, a não ser mediante requisição para diligências consideradas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Não, após o oferecimento da denúncia. Após o oferecimento da denúncia, ele mesmo vai tomar as providências. Tá? Então, só tomem cuidado com isso daqui, então. É uma pegadinha muito boa essa questão que foi 2017, pode ser que se repita algo similar no futuro, então. Tá? Então, é 2 pontos que vocês têm que cuidar, né? Momentos antes e após a denúncia, isso inclusive em processo penal também tem muita questão que aparece nesse sentido, de pegadinha assim, tá? Recebimento da denúncia também, oferecimento, são momentos diferentes também tem discussão, tem questão quanto a isso também. Ou também aquela coisa que eu falei, de autor e o ofendido, também tem diferença entre os dois, tá? Aí aqui, então, o primeiro motivo que mostra que o inquérito é dispensável. O auto de prisão em flagrante por si só, ele é suficiente aí quando não há necessidade de outras provas, né? O que não impede de solicitar diligências conforme a necessidade aqui o promotor, então. Então, o próprio auto de prisão em flagrante, em geral, ele já é suficiente para oferecer a denúncia. Além disso, ele fala no 28, ó, dispensa de inquérito. O inquérito pode ser dispensado sem prejuízo de diligência requisitada pelo Ministério Público. Quando o fato e a autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou outras provas materiais, geralmente sindicância ou um PAD até. Nos crimes contra a honra, quando decorrerem de escrito ou publicação, cujo autor esteja identificado, então quando já tem lá um documento já, que ele por si só já é uma ofensa e já tem autor e tudo, né? Certinho. E aqui, o último caso aqui, nos crimes do artigo 341 e 349. Pode ser que ele resolva colocar isso aqui na prova em forma de texto. Então eu já traduzi o texto aqui para vocês. Qual é o texto? É desacato, mas cuidado que o desacato do Código Penal Militar, ele tem esse nome. Aí a pessoa lê, desacato lá do Código Penal Comum. Não tem nada a ver. O desacato do Código Penal Comum, que tem no Código Penal Militar, ele se chama desacato ao funcionário público, ele se subdivide em 3. Desacato ao funcionário público, tem o desacato ao militar e tem o desacato ao superior hierárquico. Então tem os 3. E tem um 4, que é esse aqui, que é o desacato, que só serve para a autoridade judiciária militar, ou seja, o desacato vai ser o próprio juiz ali, então ele já toma as providências, por isso que ele fala que não precisa de inquérito nesse caso, né? Que já está perante o juiz e o Ministério Público. E a desobediência à decisão judicial. Então, é uma desobediência à decisão judicial. Só que nesse caso, o nome do crime é desobediência à decisão judicial. Aí esse caso fica mais fácil. Agora, esse confunde porque o nome do crime é desacato. Aí você lê desacato, você pensa que é o desacato normal. Não é. É desacato à autoridade judiciária militar. Tá? Vamos lá. CFS 2018, ó. No passado, correta. O inquérito policial militar é a apuração sumária de fatos nos termos legais que configure crime comum em sua autoria. Falso. Ainda que a infração penal seja evidentemente de natureza comum, a autoridade de polícia judiciária militar deverá de ofício instaurar inquérito policial militar. Não, se for de natureza comum, não vai instaurar inquérito então. Se no curso de inquérito policial militar o encarregado verificar a existência de indícios contra oficial superior ao seu, ou mais antigo, tomará as providências necessárias para que suas funções sejam delegadas a outro oficial, devendo tal delegação recair em oficial de posto superior ao iniciado, seja este oficial da ativa, reserva, remunerado ou não, ou reformado. O caso não seja possível, poderá ser feita a de oficial de mesmo posto, desde que mais antigo, porque o princípio está correto. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, a encarregada do inquérito policial militar poderá proceder à reprodução simulada de fatos, ainda que atente contra a hierarquia. Falso que então. O inquérito policial militar deverá terminar dentro de 20 dias se o iniciado estiver preso, ok? Contado esse prazo a partir do dia que se executar a ordem de prisão. Cuidado com esse ponto aqui também, tá? O momento que inicia. Se estiver preso, é óbvio que é do momento da prisão. Ou no prazo de 40 dias, quando o iniciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. Ok. Este último prazo poderá ser prorrogado por mais 20 dias pela autoridade militar superior, desde que não estejam concluídos exames e perícias iniciados ou haja necessidade de diligência especial. Parece que está correto essa e era essa, né? Acho que é isso, então. Fechou. Vamos lá, 2018 CFO, sobre a Polícia Judiciária Militar e o inquérito policial militar, assinale a correta.
O inquérito é iniciado mediante portaria por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Nem tem essa previsão lá em lugar nenhum, né? Compete à Polícia Judiciária Militar apurar crimes militares, bem como os que por lei especial estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Parece ser verdadeira essa, tá? Para verificar a possibilidade de haver sido infração praticada de determinado modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada do fato, ainda que atente quanto à hierarquia disciplinar. Olha lá, igualzinha a questão, né? Quase igual, sempre se repete os erros, errata. O inquérito é sigiloso, seu encarregado não pode permitir que dele tome conhecimento o advogado. Falso. A autoridade militar poderá mandar arquivar os autos de inquérito. Falso, fechou. Questão do CFO, né? Não, 2018, viu? Tranquilo, realidade. Sem problema. Ó, boa questão, né? Bem sacana, isso aqui, pesado. Tá? O inquérito poderá ser dispensado sem período de diligência requisitado pelo Ministério Público nos crimes de autoacusação falsa? Não. Publicidade opressiva? Não. Desacato? Deu. Aqui. Que é aquele o desacato lá que é para o Poder Judiciário. O nome do crime é desacato, mas ele é para o Poder Judiciário. Né? O outro lá seria lá a desobediência, lá como era? A desobediência à ordem judicial, lá tal, né? Os dois são em relação ao judiciário. Tá? Vamos lá então. Aí tem mais umas questões aqui, ó. Tem bastante questão dessa parte de inquérito aqui, muito comum de cobrar, né? Por isso que eu falo, olha só. CFS 2014-1, CFC 2014-1, CFO 2015. Então, treine essa parte de inquérito aí porque cai bastante. Chegamos aqui na denúncia, na ação penal. É o mesmo que está no Código Penal, escrito com palavras assim, pouca coisa diferente, tá? Então, a ação penal é pública. Somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Então, se eu disser lá, ela é pública incondicionada via de regra, verdadeiro. Se eu disser ela é pública, verdadeiro. Se eu disser ela é pública incondicionada sem exceção, daí está falso. Existe exceção. Ela vai poder ser requisitado, né? Ela vai poder depender de requisição do governo aqui, compreendo no caso aqui, ministério, a que o agente estiver subordinado, hoje o Ministério da Defesa, ou o Ministério da Justiça, nos crimes do 136 ao 141. Tá? Então é condicionada à requisição ministerial, não existe condicionada à representação do ofendido. E privada somente quando for subsidiária da pública. Não tem privada propriamente dita, né, que dependa da pessoa oferecer a queixa. Tá? Além disso, aqui tem um ponto importante, eu não sei se cai na prova de vocês, o artigo 254, eu não lembro agora se está. Dá uma olhada para mim, por favor. Eu acho que está, né? Tá, né? Tá? Tá. Então, beleza. Então, aqui tem uma boa pegadinha para vocês, então. Vamos lá. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que em tese constitua crime e indício de autoria. Então, até a compreensão que se dá aqui no judiciário brasileiro é de que existem duas fases, né? Na fase da denúncia, se diz que ali vige o princípio do indúbio pro societar. Na dúvida, ele denuncia. Se tiver indício, o promotor denuncia. Ali, até aquela fase, o princípio que vai vigir, então, é do indúbio pro sociedade. Na dúvida, o promotor deve denunciar. Ó. Havendo prova de fato que, em tese, constitua crime, indício de autoria, ele tem que denunciar. Depois, é indúbio pro réu. Para condenada, é indúbio pro réu. Né? Só que aqui tem uma pegadinha boa, que na prova de vocês caem os dois, então tem que tomar cuidado. Para denúncia, basta ter indício de autoria. Prova de fato que, em tese, constitua crime, indício de autoria. Para pedir prisão preventiva, 254, ele tem que ter prova de fato delituoso, ok, igual, e indício suficiente de autoria. Pode parecer besteira, mas o suficiente aqui é pegadinha de prova, é um pouquinho mais do que só indício. Os autores dizem assim, ó, que se o promotor tem indício suficiente para pedir a preventiva, ele tem que denunciar. Porque se ele tem indício para pedir preventiva, ele tem para denunciar. O contrário, não. E vocês concordam comigo, geralmente ele denuncia, mas não pede a preventiva, não é suficiente para pedir a preventiva. Então pensem, então lembre-se desse detalhe. Tá?
tese constitua crime, a denúncia deve ser apresentada sempre que houver. Aí depende da pergunta, né? Se ele disser lá assim, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, crime comum vai estar falso, né? Ele não falar nada na questão, pode estar verdadeiro, porque aí ele não está dizendo qual é o código, né? Tá? Vamos lá então. Aí já falamos aqui, proibição de desistência da denúncia, apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal, princípio da indisponibilidade. E finalizando aqui esse ponto, artigo 33, exercício de direito de representação, qualquer pessoa no exercício de direito de representação poderá provocar a iniciativa do Ministério Público. Ela pode tanto entrar lá com requerimento no quartel para fazer o inquérito, quanto provocar, entre aspas, o Ministério Público aqui, dando informação sobre o fato que constitui crime militar ou autoria, para que elementos de convicção para que ele, então, motive ele à investigação, né, a determinar a instauração, enfim.